Opa, então já estamos no ar, né, Rafa? Estamos sim. Então, beleza. Então, boa noite para todo mundo. Né? A gente está começando aqui o debate especial, as transformações no jornalismo impresso diário. Promove essa discussão o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e o curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará e a Federação Nacional dos Jornalistas. E vão participar desse diálogo aqui com a gente, hoje à noite, né? A Juliana Quiz, que é coordenadora da agência Folha, editoria da Folha de São Paulo, responsável pelas reportagens dos estados e pela rede de correspondentes nacionais. É graduada em jornalismo pela Universidade Estadual Paulista. Juliana, seja muito bem-vinda a essa discussão e a esse momento aqui. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem. Também com a gente a Mariana Correia, que atua como repórter da agência pública e pesquisa sobre jornalismo no Nordeste pelo projeto Atlas da Notícia. Graduada em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. Traga aí seu sotaque, Mariana. Boa noite, gente. Como teve bem marcado, né? Obrigada pelo convite, viu? E com a gente também o Rafael Mesquita, né, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará e diretor de mobilização da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Graduação em jornalismo pela Estácio de Sá e mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Rafa, chegue bem também. Boa noite, Edgar. Boa noite, todo mundo. Prazer estar com vocês. E também com a gente o Walter Jorge, que é editor de opinião, alçado agora há pouco, né, Walter? Editor de opinião do jornal O Povo, que já exerceu por 15 anos o cargo de editor de política. Também já foi seu ombudsman. Foi diretor de redação do jornal Dia do Piauí. É graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. Seja bem-vindo também, Walter. Boa noite, Edgar, Rafael, Juliana, Mariana. Enfim, espero que a gente consiga dar uma luz sobre essa confusão na forma de jornalismo que acontece hoje no Brasil e no mundo, né? Se a gente consegue dar uma luz para onde é que nós vamos. Ok. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, participante do grupo de pesquisa Praxis no jornalismo. Estou coordenando também a rede de pesquisa Trabalho e Identidade no Jornalismo, vinculada à Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJ, graduação em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. Então, eu pretendo funcionar aqui parte como mediador, parte como um debatedor dessa mesa, né? Em algum momento, talvez eu dê alguns pitacos. Pode ser que sim, pode ser que não. Já agradecendo aí a colaboração do Rafa Mesquita na organização desse debate e ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará pela parceria. Explicar mais ou menos aqui como é que vai ser nossa dinâmica, né, desse debate. Eu vou lançar algumas questões gerais, né, para quem participa da mesa, e também questões específicas direcionadas a determinado participante. Enquanto a discussão acontece, ou seja, enquanto essas questões, né, vão sendo dialogadas pelos participantes da mesa, né, vocês aí, o público, né, pode participar diretamente, né, fazendo questionamentos, fazendo perguntas, fazendo comentários, aí no chat, né, seja a partir do Facebook, seja a partir do YouTube, né, por onde a gente está transmitindo esse debate, tá certo? Então, a gente não vai fazer falas iniciais, até para que a participação de vocês, público, né, se dê desde o início do diálogo, tá? Não esperar ter uma fala inicial para vocês poderem participar. Podem ir participando desde o início, né? A partir de agora já podem participar, tá? E aí eu vou fazendo essa mediação entre os comentários, os questionamentos, as perguntas, né, em relação aos nossos debatedores, tá? Eu queria primeiro contextualizar, né, o porquê dessa discussão de hoje, né? Então, o primeiro fato que contextualiza esse momento é o centenário comemorado pelo jornal Folha de São Paulo, esse ano. O segundo fato, que também contextualiza,
né, essa discussão, e nem um pouco comemorado, né, é o anúncio do Sistema Verdes Mares de Comunicação do encerramento da edição impressa do Jornal Diário do Nordeste. A última edição sai agora, dia 28 de fevereiro, depois de 39 anos de circulação. Daí do tema do nosso debate, né, as transformações do jornalismo impresso diário. E enfatizar, né, deixar assim claro aos nossos debatedores, debatedoras, que esses dois fatos apenas emolduram nossa discussão, tá? Não seriam objetos de debate específico. A gente não vai aqui debater, né, e discutir o fechamento, o encerramento da edição impressa do Diário do Nordeste. A partir desse fato e do centenário de comemoração da Folha, né, a gente amplia a discussão, né, para as transformações do jornalismo impresso diário. E aí eu vou começar colocando inicialmente a questão para a Mariana, né? Então, Mariana, diante dessa situação, né, quais as repercussões que o fechamento de um diário impresso regional, já que você trabalha no Atlas da Notícia, né, especificamente na região Nordeste, quais as repercussões que o fechamento de diário impresso regional de grande circulação, né, traz, né? Você tem observado isso, já que vocês trabalham, né, com o conceito de deserto de notícias, né? Então, de uma certa maneira, o fechamento, né, o encerramento das atividades do impresso diário, né, colabora, talvez, para o deserto de notícias. Como é que você percebe essa situação? Você tem acompanhado alguma situação específica em relação a isso? Então, no Atlas da Notícia, que é esse mapeamento, né, do jornalismo que já está na sua quarta edição, a gente lançou recentemente a quarta edição do Atlas da Notícia, que é uma visão do jornalismo, né, um mapeamento, uma visão geográfica do jornalismo no Brasil e dos desertos de notícia, porque quando a gente mapeia onde está o jornalismo local, a gente, obviamente, chega aos dados de onde ele não está, né? Esses são os desertos de notícias, que são os lugares onde não há registro de nenhuma cobertura local. E o Atlas, ele também mapeia os fechamentos dos veículos, né? A gente, nos últimos 30 anos no Brasil, a gente tem o registro de 602 veículos de jornalismo fechados, sendo que 61 apenas em 2020. Desde 2010, deixaram de circular pelo menos 350 iniciativas jornalísticas no Brasil. Isso dá uma média de mais de 30 por ano. E os principais fechamentos que a gente observa foram nos impressos, né? Desse número que eu falei, 395 foram impressos. E, assim, a gente observa também no Atlas, que já está na sua quarta edição, isso para uma pesquisa do tamanho do Atlas ainda muito jovem, né? A gente está amadurecendo essa pesquisa ano após ano, a gente vai tendo um entendimento melhor dessa visão do jornalismo no Brasil, mas o que a gente observa, acho que desde os primeiros momentos da pesquisa, é o avanço do digital, né? E esse ano ficou muito evidente isso para a gente, de como o digital avança com esse fechamento e enxugamento das redações dos jornais impressos, né? Suspensão das circulações, fechamento de sucursais, como essa lacuna tem sido preenchida pelo digital. Isso pode ser lido de uma forma muito positiva, mas também tem um outro lado, né? Quando a gente fala do digital, desse avanço do digital, sobretudo nos desertos de notícias, que esse ano ajudaram, digamos assim, a irrigar os desertos de notícias no Brasil, esses projetos digitais, muitas vezes até nativos de redes sociais ali, que surgem no Facebook, surgem no YouTube e realizam a sua cobertura ali mesmo. Nem sempre esses veículos, eles vão ter a musculatura, né, de uma grande empresa. Por exemplo, a gente começou essa discussão falando do gancho do Diário do Nordeste, então, nem sempre esses veículos vão ter a desenvoltura, né, de um jornal já estabelecido, de um veículo de imprensa já estabelecido, para trazer a cobertura, assim, qualificada, né? E aí, muitas vezes, o que a gente observa, isso, obviamente,
não invalidando os projetos digitais, muito pelo contrário, mas o que a gente observa muitas vezes é que enquanto esses jornais impressos vão morrendo por até enfim, um movimento natural do mercado, né, jornalístico mundial, não só no Brasil, quando eles vão morrendo, muitas vezes o avanço digital nem sempre ele traz uma cobertura tão qualificada, sobretudo nos municípios mais afastados dos grandes centros urbanos, nas cidades do interior, onde a gente, nos desertos de notícias que a gente mapeia no Atlas, então muitas vezes o que a gente viu muito fortemente nessa edição do Atlas foi um avanço digital muito impulsionado por projetos nativos de redes sociais, e muitas vezes não tem essa estrutura, sabe? Então, se você perguntou um pouco do impacto, eu acho que vai por aí, acho que um começo de discussão seria discutir como é que como é que esse avanço do digital, né, muitas vezes, que é discutido como uma coisa de modernização, e muitas vezes também pode ser lido por outros momentos que da qualidade de cobertura. Então, assim, nem sempre o avanço digital, a proliferação de projetos digitais vai significar uma melhor cobertura, né, nesses municípios, uma melhor performance do jornalismo local. Beleza, Mariana, obrigado. O Edgar, acho que deu um probleminha de estabilidade na internet, já ele volta, mas queria dar continuidade, seguindo aqui mais ou menos a ordem da introdução que o Edgar estava fazendo, e já passar a palavra para a Juliana comentar um pouco também essa perspectiva, né? Se de um lado a gente tem veículos regionais ou locais que passam por dificuldade de manutenção, a gente tem também um cenário em que veículos internacionais, veículos nacionais de circulação, inclusive, né, dita nacional, como a Folha de São Paulo, tem conseguido sobreviver, né, inclusive num cenário em que autoridades públicas fomentam, né, o desfinanciamento do jornalismo. Queria que a Juliana comentasse um pouquinho essa perspectiva, né, que é uma das alternativas que a gente discute muito, né, de como o jornalismo consegue sobreviver mesmo quando há essa queda da arrecadação por publicidade tradicional, há uma queda da publicidade governamental, e o público assume, né, o leitor do jornal assume essa perspectiva, seja no digital impresso, de garantir a sobrevivência do veículo de alguma forma. Juliana? Como é que estão as Completar o que a Mariana aí? disse aqui, vou concordar com ela, realmente é um enorme desafio, como é que você mantém aquele padrão de uma estrutura enorme de redação, aí a gente falando aqui entre os pares, todo mundo conhece uma redação, aquele cenário enorme de gente para tudo quanto é lado, e de repente você enxuga isso e propõe para o leitor que nós vamos manter o mesmo padrão, às vezes uma redação menor, né? Isso dizendo dos jornais estaduais, dos jornais do interior do país, que existia aí fechamentos, ouvindo colegas. É um desafio gigante, porque você enxuga equipes, então tem menos braços para fazer, e aí, de fato, a qualidade fica comprometida. O desafio da Folha é se manter altiva, manter aí, agora falando da Folha de São Paulo, né? O desafio é se manter altiva num momento de ânimos muito acirrados. Se tem notícia, então não abordando só a questão de saúde, mas de todos os aspectos. Aí, para citar uma frase do Otávio Frias Filho, que foi publisher da Folha até 2018, hoje o nosso publisher é o Luiz Frias, o irmão dele, a frase do Otávio era: desde junho de 2013 não descansa. Realmente, acho que quase que sem precedentes, se a gente for ver os últimos 5, 6 anos de sequência de notícias, né, com impeachment, Lava Jato, eleições deste novo Congresso, presidente, realmente como você, nesse mar de notícias, em ânimos acirrados, com crise no setor notícia, como manter o diálogo altivo.
É um desafio, e como fazê-lo? Bom, a Folha tenta chegar aos 100 anos, mantendo uma estrutura de equipes que precisa, sim. Eu posso falar pela agência Folha, que eu cuido dos correspondentes que a gente mantém, e eu cuido dos correspondentes, os repórteres da casa, né, diz, e os freelancers, os colaboradores, de muito tempo, né, eu conheço de rosto, de falar, mas não é aquela pessoa, é promover treinamentos para essas pessoas de texto, corrigir texto, tentar trazê-los para o padrão do que o jornal entende como dentro do manual, dentro dos princípios editoriais, para tentar manter o diálogo altivo, mas sim, é um desafio de dinheiro, né? Quem mexe com o orçamento de uma viagem, amanhã ter que viajar para o interior do país é quase um orçamento para ir para a Europa, então, assim, estamos falando de coisas reais, né? Falando de economia, que é o que faz fechar um jornal, basicamente. Sim, tem esse desafio de dinheiro, de queda de receita de publicidade, e aí, então, falando da Folha ainda, de um dos pontos que os donos sempre enfatizaram muito, que parece que a gente vai falar agora de economia, mas é um ponto importante. Empresas que tentem se manter no azul. Um dos focos do seu Frias, que é o Frias de Oliveira, o pai dos dois que eu citei, o foco principal do jornal é tentar se manter sempre no azul, sem o que você pode vir a comprometer a independência do que você tem a dizer. Claro que isso não é feito de um jeito fácil, né? Nos últimos anos, o jornal passa por uma série de transformações, como todos os concorrentes. A gente assiste com tristeza fechamentos de impresso, porque a gente é da geração, né, mais antiga, que tem aquele apego ao papel. Papel é registro, papel é memória, papel é história. É duro ouvir qualquer jornal fechar a parte de gráfica, mas é isso, um compromisso de, na queda de anunciantes, a estratégia principal, agora deixa o lead no pé que a gente fala, né? Como fazer isso? A estratégia principal é investir muito na captação de assinantes. Então, sim, o anunciante é importante, mas para ter cada vez mais assinantes. Quais as estratégias que o jornal adota? Várias. Uma foi uma parceria, inclusive, com o Google para atrair professores da rede pública, professores em geral, que passem a assinar o jornal com desconto em primeiros meses, depois assinando, público universitário, depois uma parceria com a AB para abarcar todo esse público de advogado, desse setor. Também lançou uma newsletter, um outro foco muito grande do jornal. Quando estiver falando bastante, vocês me cortam, tá, gente? A newsletter da Folha Med, pegando até essa carona da crise sanitária, esse público muito interessado num jornalismo mais especializado de notícias, e tentando, sim, aí pegar carona. Se os ânimos estão acirrados, também é bom que o leitor está interessado, então, saber o que é com essa confusão que está acontecendo. Nisso ganha o jornalismo profissional de âmbito nacional, como a Folha, e todos os locais, Jornal do Comércio, Jornal O Correio da Bahia, todos. Nesse momento, a gente tem aquele protagonismo de poder, então, o jornalismo profissional, que o leitor que está ouvindo a gente em casa fala, mas o que você está falando de jornalismo profissional? É aquele que não sentou agora no seu blogspot, abriu, e agora eu vou falar mais ou menos o que eu acho da minha cabeça, e vão no jornal e contar a minha verdade. Não, o jornalismo profissional é aquele que ficou 4 horas numa portaria, que leu 200 páginas de um documento, que ficou à madrugada. Profissionais que são pagos só para fazer tudo isso, para uma reportagem diferente, para chegar a uma conclusão. É feito com muito capricho, com muito cuidado, o texto é debatido muito para ver se ele fica de pé. Então, é com esse instrumento do jornalismo profissional que a gente tenta atrair mais assinantes. Essa estratégia é uma estratégia dos jornais de todos os países. Quanto mais assinantes, menos a receita das empresas vai ficar dependendo dos anunciantes, que são super importantes, só que qualquer crise econômica, uma das coisas que uma empresa faz é reduzir o seu espaço publicitário. Então, a Folha chega ao 100 com esse desafio, para ir muito mais adiante, de décadas e quem sabe mais 100 anos, sim, foco número 1, número 2, número 3, mais assinantes,
com todas as estratégias que forem necessárias. A nossa sorte é que o noticiário está muito quente. Então, nós temos, no passado, em abril, o maior pico de leitura de visitantes únicos. Então, são números a comemorar. Dentro de um cenário que a gente fica triste de ouvir jornais fechando a gráfica, é um cenário que a gente tenta comemorar essa atração do assinante digital, que pode ter o pacote de só assinante digital e digital papel, leitura no papel, porque eu sou das antigas que mesmo que eu não tiver com papel na mão, eu vou tentar ver folheando no iPad, que é a versão do papel, que é uma organização, né, do jornal. Então, não sei se eu respondi a pergunta, é um desafio de manter a qualidade no digital, manter uma estrutura, e é um desafio empresarial, eu vejo, porque os jornalistas que são só funcionários, nosso papel é ir lá e fazer a reportagem, sim, mas para isso custa dinheiro. Então, se as empresas conseguirem se organizar, criarem estratégias de conseguir cada vez mais assinantes, ela vai cada vez menos depender só dos anunciantes, vai ficar cada vez menos de falar o que quer, que é uma coisa que a Folha se orgulha ou avalia que ela ainda consegue ter, de falar o que pensa, irritando quem quer que seja. Uhum. Vamos lá, vamos tentar rodar mais a discussão, né? E eu pediria tanto para... Falei bastante, né, gente? Tanto para a Juliana como para o Walter, né, quando as questões fossem colocadas, né, se direcionassem mais para o impresso, tá certo? Que é o foco aqui da nossa discussão, tá bom? E aí, Rafa, antes eu queria agradecer aqui quem está participando aqui, né, do debate aqui, assistindo, a Mara Rovida, né, nossa parceira lá da Universidade de Sorocaba, lá do programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura, né, está assistindo a gente aí. A Cindy Damasceno, né, que é estudante aí da UFC, do curso de jornalismo, né, está fazendo a disciplina Jornal Laboratório com a gente, né, inclusive, né, decepcionada, porque a gráfica da universidade está parada e não vai conseguir. Travou um pouquinho. Edgar? Imprimir, né? Tá travando tua tela. Opa, vamos lá. A minha conexão está muito complicada, mas a gente vai conseguir. Colocar para ti o seguinte, do ponto de vista profissional, como é que repercute, né, essa questão do fechamento, né, de uma edição impressa de um jornal de grande circulação aqui no Ceará? Né, a gente sabe, por exemplo, que tem uma repercussão muito forte, por exemplo, com os gráficos, né, vinculados diretamente à impressão, pela dificuldade de realocação no mercado, né? Então, como é que você está sentindo esse momento? Como é que está chegando os relatos a você em relação ao fechamento, né, da edição, encerramento da edição impressa do Diário do Nordeste? Bem, Edgar, na verdade a gente já vinha numa problemática grande aqui no estado, né? A gente vem sucessivamente tendo grandes demissões nos principais jornais aqui. Isso, marco, né, desse número maior de dispensados é a reforma trabalhista de 2017 para cá, né, com a facilitação do processo demissional, inclusive de demissões coletivas, a gente tem observado esse crescimento. Então, por exemplo, a gente tem um jornal de pequeno porte aqui, né, para não falar exclusivamente do caso do Diário, que é o Estadinho, o Estado, que nos últimos 3 anos, de uma redação de 15 jornalistas, hoje está apenas com 3 jornalistas, né, o que é um absurdo, né, e crescendo o número de estagiários de alguma forma, com condições muito precárias, inclusive. Tem, ao mesmo tempo, o jornal Povo, que passou não tivemos um grande número de demissões como foram registrados nos outros veículos, mas a cada ano a gente teve um corte de pessoal no jornalismo significativo, né? Embora um outro dado também importante é que, você falou dos gráficos, né? Nessas emissões que acontecem, a maior parte delas tem sido de trabalhadores dos outros setores, não, né, exclusivamente a redação, por exemplo, o próprio parque gráfico, o pessoal do administrativo.
Vocês não sabem a quantidade de pessoas que a gente estava registrando que eram demitidas também dos departamentos comerciais das empresas, o que é bem, né, que é bem estranho para a gente, ainda no contexto pré-pandemia. E aí chega a pandemia que vai reforçar essa situação. No caso do Diário do Nordeste, a gente teve a integração dos veículos de comunicação do Sistema Verdes Mares, que aconteceu em 2018. A gente teve a reformulação, né, do diário de papel, né, e do diário digital. O Diário do Nordeste, inclusive, veio aí com novos cadernos, extinguiu outros cadernos, né, inclusive com grande leitura, como esses cadernos que tratam de entretenimento, que tinham um apelo muito forte, né, a exemplo dessas coberturas como acontece hoje, nesse período de Big Brother, de celebridades. E, mais recentemente, as dificuldades colocadas também pela própria pandemia e um processo que vinha de enxugamento da redação pontualmente, né, eram demitidas 2, 3 pessoas, né, a cada 3 meses, 2 meses. Agora, nós tivemos, de acordo com os registros que a gente recebeu aqui de demissões, em torno de 19 pessoas que foram dispensadas da redação, jornalistas dispensados da redação. E isso alcançou não só o próprio Diário do Nordeste, mas também outros postos de trabalho da redação integrada. Tivemos 2 demissões na rádio, né, pelo menos 2 demissões também na televisão. Então, o pessoal que, de alguma forma, estava ali naquele modelo integrado, foi também prejudicado nesse contexto, com a avaliação da empresa de que parte dos trabalhadores, e aí é até positivo isso, iam ser realocados nessa estrutura, embora essa estrutura tenha, essa realocação tenha provocado uma dança das cadeiras também, né? Então, hoje a gente tem essa transformação forte. O primeiro impacto nas relações de trabalho, além dessas dificuldades que vão ser geradas para os trabalhadores que saíram, também tem um impacto para os trabalhadores que vão ficar, né? A gente vem observando, e sobretudo de 2018 para cá, uma absorção de funções muito maior do que a gente tinha anteriormente. Então, hoje, o trabalhador do Diário do Nordeste, ele escreve para o Diário do Nordeste, para o G1, às vezes ele monta a pauta que vai para o repórter de rua da TV Verdes Mares, né? Então, tem trabalhado muito mais. A quantidade de vídeos que o repórter que era a pessoa que era repórter do impresso unicamente faz hoje para poder colocar nos canais do jornal é muito maior. Ele tem que produzir fotografias, muitas vezes coberturas inteiras. Tipo, teve uma manifestação aqui recente dos trabalhadores do município de Fortaleza, em frente à Câmara Municipal. Eles fecharam um quarteirão, e eu não tinha naquele momento nenhum repórter fotográfico ou cinematográfico. As imagens que foram geradas de celular, do repórter, né, do portal, do repórter que vai fazer, depois consolidar a matéria também para o impresso. Então tem essa absorção de funções muito grande. A gente tem aí profissionais que, no caso específico do Diário, tiveram a jornada de trabalho ampliada. A gente tinha lá um caso muito comum de trabalhadores que trabalhavam 7 horas, 5 horas e 6 horas. Todo mundo foi colocado para trabalhar 7 horas. Então, eles estão mais tempo dentro da empresa, mais tempo dedicado a esse trabalho. Então, a carga de trabalho aumentou, a jornada de trabalho aumentou. E, para completar, na pandemia, tem um fenômeno que a gente está, Edgar, inclusive aí pegando o Bauman como alicerce, né? Está falando agora de jornada de trabalho líquida. Aquela do home office, onde a pessoa não tem hora para começar, nem tem hora para terminar. Então, a gente tem essas dificuldades trabalhistas muito fortes no Diário, nos demais veículos de comunicação, e esse agravamento aí das relações de trabalho, né? Então, tem uma tensão no profissional. É um jornalista hoje que atua no Povo, que atua no Estado, que atua no Diário, né, que atua nessa redação integrada, está muito mais preocupado se amanhã ele vai estar ou não na redação, porque, de fato, as discussões são muito atropeladas. A gente precisa fazer uma comparação com os veículos locais. Se a gente observar a preparação do Grupo Povo de Comunicação para lançar a sua estratégia digital, que é o Povo Mais, e comparar com a estratégia digital do Diário do Nordeste, que foi do dia para a noite anunciado, que ia ser, né? A gente tem aí 2 exemplos de como fazer e de como não fazer. E aí é um ponto também que a gente enaltece o trabalho que vem sendo feito no jornalismo, nas equipes de trabalho do Grupo Povo de Comunicação, de pensar, de fato, né, a consolidação de uma estratégia digital, e não
assustar, inclusive, os anunciantes, inclusive os assinantes. Os assinantes vão levar calote no Diário do Nordeste, porque tem gente que pagou a anuidade, né? Vão receber o quê? Né? A partir do dia 1º de março de 2021. Então, tem essa problemática. E, por fim, eu já falei demais, é só realmente destacar esse ponto que você citou, Edgar, dos trabalhadores gráficos. A conta nunca fecha. Até ontem eu estava contabilizando 75 pessoas, mas vai ser muito mais, porque depois do dia 28, os últimos que restaram vão ser definitivamente demitidos, né? E tem os trabalhadores de toda a estrutura do Diário do Nordeste que vão ser provavelmente dispensados, que são vinculados, inclusive, ao Sindicato dos Gráficos, né? Dos jornalistas. Só assume, de fato, os jornalistas profissionais que estão lá naquela lista de funções do decreto-lei, mas todas as outras profissões que estão naquela estrutura da empresa jornalística, né, são dos gráficos, no caso, dos jornais impressos, e os demais, na TV e na rádio, são vinculados aos sindicatos radialistas. Por isso que a gente tem sempre, quando tem passaralho de jornalista, se você vê 19, como é o caso, demitidos nos jornalistas, pode contar que são de 100 a 150 nas outras carreiras, o que realmente um escândalo, né, a quantidade de gente que é colocado para a rua de uma vez só. Então, o cenário que a gente está observando é de muita preocupação, porque nós, trabalhadores, demos a nossa parcela, inclusive nós entregamos aos empregadores 25% do nosso salário. Mais de 200 jornalistas dessas redações tradicionais tiveram redução salarial, se não me engano, 9 meses de 2020. Até 31 de dezembro, a gente estava com redução de 25%. Então, a gente achava que, se a gente tinha todas essas situações, era para evitar a demissão, como era a promessa, inclusive, do governo, quando criou esse plano econômico aí de contenção, né? Mas não. Passado todo esse processo, toda essa época aí de redução salarial, as demissões vieram com força. Eu falo aqui que o público pode participar, né? Inclusive o Marcelo Stefano, né, fez um questionamento aqui. Eu coloco já a tua questão, tá certo, Marcelo? Eu vou antes falar com o Walter, né, para ele colocar aqui, né, para a gente quais as perspectivas, né, que ele teria, o que ele percebe, né, por jornalismo impresso diário, Walter. O povo tem esperança de chegar aos 100 anos, completou 93 agora, né? 91. 91. E aí, o centenário é alguma coisa, é uma meta para o povo, o jornal Povo? Impresso diário? Eu acho engraçada a Juliana falando aí, que é da velha, falando da relação que ela tem com o papel, que é da avaliação. Eu imagino o que é que passa, por exemplo, pela cabeça, a minha, no caso, que foi uma pessoa que, a primeira vez que entrei na redação do Povo, só tinha máquina de escrever, né? Que talvez tenha gente hoje que está assistindo que não sabe nem o que seja, né? Então, eu sou do grupo, e talvez ela, mesmo sendo mais nova, faz parte desse grupo, que vai morrer abraçado com o impresso. Minha relação com o jornal, com a leitura do jornal é tátil, né? Assim, até o cheiro faz parte do processo. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir a promessa, ou enfim, a exigência que você está fazendo, que a gente ficar circunscrito à questão do impresso, porque hoje é uma coisa muito complicada, né? Muito, como o Rafael já disse aí, o jornal está num processo que, inclusive, ele implementou em plena pandemia, que foi uma coisa que eu acho que foi um gesto muito ousado, mas que diz muita coisa do que o jornal pensa de futuro. Quer dizer, no meio de uma pandemia, ou no começo dela, né? Não foi nem no meio, foi, né? A pandemia gerava mais dúvidas ainda do que é capaz de gerar hoje sobre o futuro, e o jornal implementou sua mudança da estratégia digital, né? Que hoje não dá para a gente desvincular a questão do jornalismo. Eu acho que é o seguinte: eu sou uma pessoa, eu sou incorrigivelmente otimista, tá entendendo? Assim, eu olho para o futuro sempre acreditando que as coisas vão se acomodar da melhor forma possível. Agora, tento conciliar isso com o pé no chão, né? Então, eu acho que o que a gente está vivendo um momento, talvez, o mais grave, o mais duvidoso, quando a gente tenta olhar para o futuro, e aí
é um momento em que você não pode tomar as decisões na ponta do lápis, como se diz. Você tem que ter decisões em relação a isso, você tem que ter compromisso ou não, inclusive com os processos históricos. Como você lembrou, no caso do Povo, é um jornal que caminha por 100 anos, e está preparadíssimo para comemorar, está programação traçada, e vai comemorar, sem dúvida nenhuma, esses 100 anos, e a força dele é do impresso. Ele não fez a marca O Povo, ela não é construída com base no digital, ou no computador, ou na internet. A base dele foi feita no impresso, e é com essa marca que ele, inclusive, se fortalece no ambiente digital. Agora, ele tem que levar essa marca para o digital, né? Mas tem que levar com a força histórica e com o apoio, com a base fundamental do impresso. Então, essa é uma discussão que eu diria que nem existe entre nós. O que existe é o seguinte: existe uma crise. E da crise você não consegue fugir. E é uma crise que é uma crise mais do que do jornalismo. Acho que, pelo contrário, o jornalismo, acho que ele nunca esteve tão vivo e tão forte quanto ele está hoje. Nunca se consumiu tanta informação quanto se consome hoje. A questão é que as pessoas encontraram outras formas de ter acesso a isso. Os processos encontraram outros caminhos para poder essa notícia também se consolidar. Aí, dentro disso, o impresso tem que encontrar se localizar dentro dele, né? E eu não tenho dúvida que ele vai se localizar, tá entendendo? Então, já se ultrapassou muita etapa que havia equívocos claros, quer dizer, essa história o que me parece claro, e assim, na área no tempo que eu passei de política, isso me parecia muito claro, inclusive antes da internet, quando a gente estava falando mais de rádio no começo da internet. Por exemplo, quando chegava período eleitoral, que você tinha nos interiores, municipal principalmente, você tinha nos interiores aquelas informações circulando, as pessoas ficavam pegando, ou seja, informação que já se tinha, que já se conversava no cafezinho da praça da cidade, que as rádios locais de um ou do lado já exploravam, que as fofocas já tomavam de conta, eventualmente até os blogs locais faziam isso, mas as pessoas precisavam da chancela de um Jornal Povo, de um Diário Nordeste, de algum jornal da capital, para essa informação voltar para lá chancelada por essas marcas. Então, eu acho que essa é uma indicação de que essas grandes marcas jornalistas, vamos dizer assim, elas têm seu espaço, elas têm que localizar seu espaço e conciliar isso com como é que leva a força desses nomes, né, para dentro desse ambiente digital onde as coisas estão acontecendo. E aí, vou reforçar de novo a referência que o Rafael já fez, o jornal, evidentemente, cometeria um erro muito grande, no caso do Jornal Povo, e qualquer um, se, com base nessa força histórica que tem, que carrega pelos tempos do impresso, achasse que isso seria suficiente e é suficiente. Evidentemente, não é, né? Então, o Jornal O Povo, por exemplo, ele tem uma estratégia, eu diria que, como diz, ousada e forte para essa área digital, que será sempre complementar a força que ele traz dos quase 100 anos, contando a história do Ceará no formato impresso, né? Não tem como você imaginar que, naquele ambiente confuso, quer dizer, como eu disse, o jornalismo hoje está rico, está vivo, está pujante, em função de um ambiente, principalmente esse ambiente digital, que é muito confuso, tem uma confusão muito grande, e aí a gente vai ter que ter paciência, estratégia e calma, e evidentemente, trabalho nesse sentido, para que ajudar a essa confusão ir baixando. Quando ela baixar, esse papel que eu estou dizendo que os impressos vão ter que estabelecer dentro do jogo, ficar mais claro. Como já foi dito aqui, eu acho, pela Janela, é a força documental, é do documento histórico, é daquilo que você tem condição de guardar, né? Que você tem condição de referenciar, né? Quer dizer, o grande problema hoje que você tem desse caos de informação que tem é que você perdeu a referência das coisas. Você tem a informação, mas você não consegue dizer de onde é que exatamente ela vem, né? E você precisa, muitas vezes, disso, e aí a força quando você lê isso na coluna do Hélio Gaspar, quando você lê isso na coluna do Érico Firmo, ou quando você lê isso na coluna do Alan Neto, para falar de personagens locais, esse referencial é que traz a força, como a Juliana falou aí, do diferencial da pessoa que senta lá e simplesmente trabalha a opinião dele.
focando no seu público específico, ou seja, ele está falando para aquelas pessoas que querem ouvir aquilo ou querem ler aquilo. O nosso trabalho, evidentemente, não é esse. O nosso trabalho é cotejar, é questionar, é apurar, é cruzar dados. Tem uma série de situações que é o jornalismo profissional que possibilita isso, que é uma coisa que ainda está, eu acho que no ambiente que a gente tem hoje está confuso mesmo. Mas a tendência que eu imagino que tem, e aí entra um pouco desse meu otimismo que ninguém consegue corrigir, é que isso, com o tempo, isso vai clareando, inclusive do ponto de vista do leitor. Porque o que a gente tem também aí é o seguinte, o mercado no impresso, ele não acabou, ele está aí, ele existe, ele não é invenção de ninguém, ele existe, ele é fato. Então essa perspectiva que eu crio é de que o impresso, ele, no caso do Povo, no caso da Folha, como já foi ressaltado, se traz esse peso de veículos que estão aí há muito tempo contando história nesse formato que alguns entendem como acabado, e trazem essa força referencial. Acho que a grande questão e aí essas experiências, como eu disse, que tenho de cobertura de campanha eleitoral municipal, isso me deixa muito claro a necessidade que as pessoas têm daquela informação que já circula, que todo mundo tem, de alguém dar aquela chancelada e dar aquela confirmada. Olha, porque a informação passa a ser o seguinte, quem está bancando aquela informação mais do que a informação em si. Então, nós temos um problema muito grande, de fato, na perspectiva mesmo do momento, do presente. Nós estamos tendo que trocar o pneu com o carro andando, e tenho dito, andando em velocidade, não tá muito... Então, esse é o grande problema que a gente tem. Assim, o processo de transformação que está vendo hoje é um processo muito rápido. Então, um instrumento, por exemplo, de informação dentro desse ambiente, que funciona muito bem hoje, na perspectiva da eleição, por exemplo, quando você, daqui a 2 anos, você tem uma nova eleição, aquilo já não tem qualquer tipo de efeito. Então, eu tentando resumir mais ou menos a minha impressão, essa primeira impressão, eu diria o seguinte, eu acredito que há espaço, eu acredito que esse espaço ainda terá que ser localizado, terá que ser encontrado, mas no momento que ele for localizado, inclusive pelo público, eu não tenho nenhuma dúvida de que o meio impresso tem ainda muita lenha para queimar, para ficar num termo bem próprio. Qual? Edgar? Eu acho que congelou, mas não. Vocês falaram... Opa, estão ouvindo agora? Voltei? Estamos. Acho que voltei. Então, já que vocês falaram, né, porque a crise também está vinculada a uma crise de modelo de negócios. Né, e aí o digital traz, incorpora outra dimensão dentro desse modelo de negócio. E aí eu queria fazer um questionamento a vocês, Juliana e Walter. E aí Rafael e Mariana também podem participar. Que é na perspectiva assim, até que ponto esse modelo de negócios, ou esse novo modelo de negócios, vinculado ao digital, consegue dar sustentação ao impresso deficitário? Tá? Será que os veículos, os conglomerados, as empresas vão conseguir levar o impresso a reboque do digital mesmo, dentro desse novo modelo de negócios? E aí eu aproveito e coloco aqui o que o Marcel estava perguntando, ou seja, Marcel fala dessa legislação que está sendo discutida na Austrália em relação ao pagamento da informação veiculada dentro das plataformas das Big Techs em relação aos produtores de conteúdo, de jornalismo. E aí, por exemplo, havendo um avanço um avanço nessa legislação, ou mesmo um avanço da receita do digital, as empresas jornalísticas vão carrear esses recursos para dar sustentação ao impresso, mesmo ele sendo deficitário, ou é mais fácil encerrar o impresso? Juliana. Olha, eu penso que o futuro do impresso, até que o jornal bate muito. Os jornais todos, nacionais, locais, regionais, precisam investir no digital.
A Folha trabalha, então falando da Folha, trabalha com a marca Folha, na dor, e produz um texto, senta na sarjeta lá, digita do laptop, do celular mesmo, e alguém vai pegar na redação, aquilo vai imediatamente para o site, Instagram, Twitter, e também vai entrar na seleta lista com gigantes opções do que vai entrar no papel no fim do dia. Vai ter aquela curadoria de um grupo de jornalistas no fim do dia que vai olhar do mar de informações que subiu no número 1, 2, 3, repetindo do jornal, e aí falando do grupo inteiro e falando do papel, né, essa coisa que é bastante cara para nós que estamos aqui. Investir no digital como? Captar mais assinantes, tornar a sua home page cada vez mais atraente, as suas matérias serem chamadas no Google, serem chamadas em outros buscadores importantes, em outros sites, em outros portais regionais, portais nacionais. Essa é a estratégia zero para manter toda a despesa que tem produzir notícia que vai ser envelopada depois no papel, no Instagram, no site, mas produzir notícia é caro. Então, aí, sim, manter os seus anunciantes, aumentar sempre que possível os seus anunciantes, essa é uma estratégia óbvia, mas sim, prioridade 1, 2, 3, aumentar o número de assinantes. Se o seu principal cliente é o assinante, os seus muitos assinantes, você tem mais conforto de receita. Se você tem conforto de receita, você decide quais tipos de produtos a sua decisão seja que o papel cresça cada vez mais, mas a gente está falando de receita, enfim, não adianta a gente fugir muito disso. Os donos dos jornais todos vão pensar com essa estratégia. A Folha entende que investir todos os recursos com consultorias, a gente tem consultoria em tempo real, avalia cada título, reforçar, aumentar a audiência dessa leitura. Tudo isso redunda para todos os tipos de produtos que a empresa produz. Para o TV Folha no canal do YouTube, para tudo. Inclusive para esse nosso querido papel. Eu acho que não tem muito como fugir, pelo menos é assim que o jornal se posiciona desde então. Então, Walter, mesmo com essa questão, né, do oferecimento casado de conteúdo, né, digital impresso, no final das contas, né, não vai ter uma análise financeira mesmo e dizer, olha, está entrando tanto por conta do digital, está entrando tanto por conta do impresso, então digital é superavitário, impresso deficitário, vamos encerrar o impresso. Essa possibilidade é concreta? Olha, não é, como eu disse, não é uma decisão fácil em qualquer circunstância. Eu acho que não foi uma decisão fácil a que se tomou no Diário Nordeste de encerrar o impresso, como muitas vezes não é uma decisão fácil manter o impresso com esse quadro que a gente tem hoje, que é o Brasil. No caso brasileiro, a gente tem uma tempestade mais que perfeita, porque a gente tem toda essa questão do modelo de negócio em xeque, que aí é uma situação mundial, não é uma situação brasileira, né? Você tem a força e você tem a crise econômica e você tem um governo que é absolutamente hostil a essa imprensa chamada tradicional, né? Então, assim, você tem um conjunto de coisas que tornam o nosso desafio específico maior. Agora, eu acho o seguinte, primeiro, se a gente for ver na perspectiva de hoje, de imediato, isso não é realidade, quer dizer, do digital bancar o impresso. Hoje é o contrário. O impresso ainda continua bancando o digital, por mais que o impresso seja uma operação muito cara mesmo. Evidentemente, se isso fosse uma coisa feita, como eu disse, na ponta do lápis, se a pessoa tirar dessa operação o gasto com tinta, com papel, essas coisas, tudo dolarizado, tudo com dólar do jeito que está, você estaria tirando da sua conta um custo altíssimo, e, em tese, a coisa. Só que é nessa área aqui ainda que está boa parte do que financia a atividade, inclusive na visão. O que você tem em perspectiva,
E aí, a estratégia da Folha é também a estratégia do povo, é atrair assinante, é tentar fazer com que as pessoas se sintam motivadas, que aí é um problema que você tem hoje de quem consome notícia via internet, e essa questão que você, na pergunta, está embutida mesmo, que é as Big Tech começaram, porque não são geradoras de conteúdo, né, elas são espalhadoras de conteúdo. Quem produz o conteúdo é essa chamada imprensa que circula por ele. Então, você tem essa grande dificuldade criada, mas eu entendo que essa decisão, primeiro a gente tem que evoluir a gente tem que criar realmente, de fato, um mercado que seja sustentável nessa área digital que não existe hoje, né? Você não tem uma realidade posta hoje que diga, olha, tem um dinheiro circulando aqui nesse mundo digital, e se tem, não é para esses grandes anunciantes que continuam na sua trajetória tradicional em grande parte. Quem busca anunciar no povo em geral não busca apenas o digital, e se busca não tem tanta cultura para isso. Então, eu acho que é um caminho tradicional, mas não é a realidade de hoje. A realidade de hoje, insisto, é ainda do impresso, da publicidade do impresso, do que gera como receita o impresso, bancar as atividades no caso do Grupo Povo, hoje, sem dúvida nenhuma, a maior parte dos recursos vem do impresso e não do digital. Por mais que o digital tenha um caminho, eu acho que interessante, grande a percorrer, mas tem que, inclusive, criar uma cultura que eu acho que não está hoje tão estabelecida, que é a cultura do anunciante. Agora, há um esforço grande, aí espera-se que isso venha no sentido de financiar muita coisa, de transformar o assinante, sim, vamos assim, no grande financiador desse tipo de atividade, que é uma coisa interessante, que interessa, inclusive, aos jornalistas, que quanto mais independência tem de anunciante dessas coisas, e o assinante tem mais controle, o próprio assinante tem controle sobre, inclusive, o conteúdo, é mais interessante, inclusive, do ponto de vista jornalístico. Uhum. Mariana, oi. Não, eu ia falar agora mesmo, mas diga lá. Não, eu queria saber o seguinte, se dentro desse trabalho que o Atlas da Notícia faz, né, há uma... Eita, eu acho que ele travou um pouquinho. Vai ligar? Tá travando um pouco, Edgar, a tua conexão. Né, em relação ao... Opa, caiu um pouco voltando. Aqui. Voltou. Tu pode repetir a pergunta? Pegando essa deixa, né, do modelo de negócios e tal, se dentro do trabalho que o Atlas da Notícia realiza, né, há uma percepção, há uma aproximação com essa discussão, né, sobre as formas de financiamento, né? E aí, se tem uma especificidade, por exemplo, em termos dos veículos impressos ou não, ou se essa percepção é de forma mais ampla, como é que está funcionando, né, o financiamento, né, dos veículos jornalísticos. Sim, justamente. Então, eu comecei falando que a gente mapeou muitos veículos digitais, né? A gente tem uma base hoje no Atlas que é de mais de 13 mil veículos mapeados no Brasil. E a gente adicionou a essa base na última edição da pesquisa 1.170 novos veículos digitais. A partir de 2019, a gente começou a contabilizar também nessa área do digital aqueles nativos de redes sociais, que são os veículos que existem apenas no Facebook, no YouTube, né? Enquanto Walter e Juliana iam falando, eu ia pensando em várias coisas sobre realmente como eles, no relato deles, né, nas ponderações deles, como fica muito claro que hoje existem outros modelos, né? Que hoje existe, na verdade, o impresso e o digital, não apenas mais como, assim, até um tempo atrás a gente falava de uma versão online, né? E hoje a gente vê que o online não está mais apenas nesse momento da versão, né? Assim, que se encaminha, sobretudo nos grandes grupos, né, o que a gente observa a partir da pesquisa, o que eu tenho observado enquanto pesquisadora no Nordeste, é que, sobretudo nos grupos já mais consolidados,
se consolida aí uma cesta de produtos, né? Que esses grupos de comunicação vão oferecer. E o impresso dentro dessa cesta, né, de produtos, e a receita, né, do impresso dentro dessa cesta de produtos aí. E é interessante também observar, Edgar, esses modelos de financiamento, que a gente conhece muitos modelos de financiamento que estão sendo discutidos aí pelos grandes jornais, né, como a Folha, como o Povo, como o Diário do Nordeste, e existem também outros modelos de financiamento que estão sendo também testados, né, pelos projetos de jornalismo independente, pelos blogs no interior, nos municípios do interior, né, assim, alguns até curiosos, assim, alguns até questionáveis, porque a gente quando caminha por alguns municípios brasileiros menores, né, com menor população, com IDH menor, a gente vai ver ali também um comprometimento da qualidade do jornalismo local, muitas vezes muito atrelado ao dinheiro que é fornecido pelo ente público, né, pela prefeitura, por um político. A gente vai ver projetos muito focados e fundamentados numa pessoa só, a figura do blogueiro, né, que cobre política, que cobre notícias policiais, faz uma cobertura policialesca ali, e muitas vezes vende o anúncio ali para o comerciante, né? Fica muito claro nesse mapeamento, quando a gente vai entrando, né, pelo Brasil, assim, quando a gente vai capilarizando a pesquisa e não apenas olhando para os grandes grupos de jornalismo já consolidados, como essas formas de financiamento vão se diversificando e como muitas vezes esse problema do financiamento, né, termina, que é o grande problema do jornalismo, termina comprometendo a qualidade da cobertura. É interessante, assim, que a gente está discutindo, né, o ambiente de notícias a partir de situações no Brasil e no Ceará, e, assim, a gente faz um mapeamento dos desertos de notícias, e aí eu peguei um dado do Ceará que, assim, 57% dos municípios do estado do Ceará eram desertos de notícia na última pesquisa do Atlas, e esse número caiu pouco para 50, esse percentual, né, caiu pouquíssimo para essa segunda edição do Atlas, essa quarta edição do Atlas agora que acabou de sair, para 56,5%, quer dizer, mais da metade dos municípios, a gente não conseguiu o registro de jornalismo local dentro dos critérios da pesquisa do Atlas, que é importante que a gente observe. Não estou dizendo aqui que eles não existam, eu estou dizendo que eles não cumpriram os critérios da pesquisa, que é uma pesquisa específica, que tem critérios específicos, que é uma pesquisa quantitativa, inclusive não tem um viés qualitativo, mas a gente observa critérios de originalidade da cobertura, não apenas aqueles que replicam, né, enfim, alguns critérios, periodicidade, alguns critérios jornalísticos para mapear essa iniciativa. Então, assim, saindo um pouco também da pesquisa do Atlas, entrando um pouco na minha percepção, né, enquanto pesquisadora, enquanto observadora, enquanto jornalista, também tem isso, assim, né, se existem tantos municípios ali, esse vácuo de notícias existe ali em tantos municípios, ele representa um problema, mas ele também representa uma oportunidade, esse dado, para mim, na minha concepção, né, nessa leitura que a gente faz, representa uma oportunidade de cobertura, né, quem está cobrindo aquilo ali, né, a cobertura local, ela é extremamente importante, essa é uma coisa que a gente bate na tecla demais no Atlas, porque é o jornalista local, é o projeto local, é o correspondente, enfim, é a pessoa que está lá próxima da comunidade, que vai saber quais são os problemas, né, que vai cobrar para a prefeitura, vai acompanhar o gasto local da prefeitura, vai acompanhar a sessão da Câmara de Vereadores, ela vai ter uma cobertura diferenciada, né? Agora, a questão é que, assim, muitas vezes, quando você vai para esses lugares, a cobertura está sendo feita ali por uma pessoa só, que muitas vezes não tem o aparato, né? Não tem a estrutura para fazer, ou então você tem algumas regiões jornalísticas, né? Trazendo um pouco de conceitos já da academia, algumas regiões jornalísticas a partir de municípios do interior
terminam sendo polos, né, que a partir dali se faz uma cobertura de uma região que engloba 5, 6 municípios, muitas vezes sem estrutura de equipe para fazer isso, né? Então, assim, eu acho que uma grande provocação desse debate, e muito feliz por participar dele, ouvir igual a Juliana, Rafael, enfim, você, Edgar, é isso, assim, são essas oportunidades também que se colocam de novos pensares, né, de novos modelos de cobertura, de novos modelos de financiamento. Muitos deles estão sendo testados aí afora por veículos já consolidados, né, por projetos independentes, por comunicadores individuais locais, e, enfim, eu acho que existem essas saídas, né, que estão já sendo testadas por empresas grandes aí como o Povo, a Folha, e também existem outras que estão sendo trazidas aí por esses projetos e por esses comunicadores do interior. Uhum. Walter, o Evilas Bezerra está dizendo aqui, tu é da máquina de escrever e eu sou do negativo revelado em aspiral. Também sou dessa época, só não era fotógrafo. Pois é, grande Evilásio. Ô, Rafa, ainda dentro dessa linha, né? Peguei negativo também, gente. Dentro desse modelo de financiamento ainda, né, eu queria colocar para você assim, do ponto de vista dos profissionais. E aí eu sei que estou puxando aí, eu sei que você tem mais coisa a falar, mas eu vou sempre por esse aspecto específico, né? Porque a gente tem algumas experiências na América Latina, né, de cooperativas de jornalistas, né, que assumiram, né, as redações, né, de veículos impressos. Né? Como é que você percebe? Isso é uma possibilidade aqui no Brasil? Seria uma possibilidade, né, em termos de salvaguardar, né, esses veículos impressos, a questão das cooperativas de profissionais? Edgar, interessantíssimo esse ponto, porque a gente tem, inclusive, uma experiência muito próxima daquela que eu sempre comento contigo da Argentina, né, que é o pessoal aqui da Tribuna Independente, em Alagoas, né, eles tinham lá o jornal, né, Tribuna de Alagoas, os trabalhadores estavam lá na época em que o jornal passava por a sua crise definitiva, ia fechar as portas. Então, teve aí, inclusive, um problema de verbas rescisórias e tudo mais. Então, os trabalhadores entraram na justiça e, tudo bem, a gente fica aqui com o patrimônio do jornal, o parque gráfico, a estrutura física, para pagar parte das despesas que a empresa, né, no seu fim, teria conosco do ponto de vista trabalhista. Então, eles assumem o jornal e criam uma cooperativa de jornalistas e gráficos, a Jorgral, e fazem um trabalho maravilhoso de ressurgimento, né, da tribuna, agora como tribuna independente, inclusive nessa linha do que a gente estava conversando aqui, né, de quem financia de fato esse produto. Então eles nasceram já com um apelo muito forte com a comunidade, então eles fizeram campanhas de financiamento, então teve todo um trabalho de mostrar, olha, o jornalismo é importante, os trabalhadores do jornalismo são importantes e a gente está aqui para sustentar o jornalismo com as próprias mãos e passaram a dirigir essa empresa pelo modelo de negócio de uma cooperativa. Então tem esse exemplo muito significativo. Nós tivemos, inclusive, cooperativas pelo Brasil, mas esse é um dos mais fortes, que inclusive está contextualizado, né, nessa discussão que a gente está fazendo aqui de crise, né, do financiamento do jornalismo impresso, da sustentação de uma edição impressa de um jornal, por exemplo. E nessa linha de raciocínio, estava escutando o pessoal e pensando também em outras perspectivas, né? A gente vem, inclusive, discutindo, Edgar, internacionalmente, né, em um debate que foi iniciado pela Federação Internacional dos Jornalistas e que também está sendo fortalecido aqui na América Latina pela FEPALC, que é a Federação Internacional dos Jornalistas da América Latina, e que mais recentemente foi, né, acolhido também pela Federação Nacional do Brasil, da gente propor, né, que o Estado brasileiro crie um fundo público de financiamento do jornalismo. Esse fundo público teria vários tipos de receita, entre elas a taxação, assim como no modelo aí da Austrália, dessas grandes plataformas como o Google, né, Amazon, todas essas plataformas que de alguma forma exploram o jornalismo, a indústria do Facebook, que de alguma forma exploram o jornalismo, né, se beneficiam do conteúdo
que as organizações e os vários tipos, né, de negócio do jornalismo colocam, né, publicizam. Então, tem essa discussão também, e se a gente fosse dar um exemplo, até que ponto, né, o jornalismo seria independente, de fato, desses atores públicos, se fosse financiado por um fundo público. Eu acho que o primeiro ponto seria a gente criar realmente critérios, uma estrutura no Estado, e essa discussão é feita em todo o mundo no momento, né, que o Estado crie mecanismos que, de fato, coloquem estruturas independentes, sabe, uma agência de financiamento independente, uma estrutura independente, com a participação de todos esses atores, trabalhadores, empresas de comunicação, dos vários tipos de CNPJ, seja cooperativa, seja, né, os grupos tradicionais, mas também esses modelos alternativos. E nesse fundo, a gente entende que não só o Estado entraria com a sua parcela de contribuição, mas também a própria sociedade poderia, de alguma forma, contribuir, né, através de incidências de alguns impostos, como está na proposta que está sendo desenvolvida no Brasil. A gente, inclusive, fez uma CPMF para o jornalismo, é isso, Rafa? A gente, de alguma forma, não iria tirar, né, da população diretamente, da pessoa física, mas desses grandes CNPJs, digamos, né, dessas indústrias que não deixam a sua parcela de impostos, essas grandes plataformas digitais que exploram muito conteúdo e não deixam a sua parcela de impostos no país. Inclusive, é uma medida que tem a ver com essa discussão macro, né, que se faz hoje no Brasil, de uma reforma tributária, mas uma reforma tributária realmente que redistribua, né, a carga tributária e não impactem na base, que já tem contribuído muito. A nossa discussão também tem como prisma pegar esse potencial que o jornalismo digital também está desenvolvendo, né? A gente sabe, como a Mariana estava colocando aí, né? O jornalismo hoje ele é distribuído em várias mídias. Hoje a gente tem narrativa jornalística no Facebook, tem narrativa jornalística no Instagram. Interessantíssimo, gente. Inclusive, eu tenho observado como é que as pessoas lidam com a informação. Quando eu recebo uma notícia no grupo da família, as pessoas lá mandam print de uma rede social de um jornal, de uma TV. Eles não mandam mais o link da matéria do site do jornal, né, ou aquele videozinho pequeno que roda no YouTube da empresa que fez a cobertura de TV. Então, é interessante como a gente tem que pensar também que o jornalismo consegue sobreviver em vários formatos. Um dos grandes exemplos do momento é, inclusive, o podcast, né? A gente está aí vivendo um crescimento muito grande do uso dessa mídia, né, para a narrativa jornalística, inclusive tendo uma contribuição, inclusive fazendo essa perspectiva do jornalismo de profundidade, trazer, né, a ampliação do debate, por exemplo, de uma grande matéria que sai no caderno especial de domingo, depois vira uma discussão no podcast com especialistas. Então, a nossa alternativa hoje é contribuir não só na crítica, a gente faz, muitas vezes aponta as problemáticas que acontecem nas grandes empresas de comunicação, que são os nossos maiores empregadores, mas a gente também pensa num conjunto de alternativas, não só para esses trabalhadores que continuam trabalhando nos grandes veículos de comunicação, mas aqueles que estão organizados de outra forma. Então, hoje, inclusive, é uma coisa que eu defendo muito no movimento sindical dos jornalistas, é uma das principais bandeiras que o Sindicato dos Jornalistas do Ceará leva para as instâncias dos jornalistas no Brasil todo, é de que a gente tenha, né, estratégias direcionadas, inclusive, para esses outros atores do jornalismo que hoje estão numa agência pública, por exemplo, no portal Alma Preta, que estão desenvolvendo trabalhos jornalísticos em outras plataformas, inclusive passando por dificuldade, né, no modelo cooperativo, inclusive, sem ser um financiamento devido. É nosso papel, enquanto entidade sindical, cobrar do Estado. Embora a gente faça esse debate, por exemplo, do fundo público, a gente tem que tomar consciência também de que no Brasil a conjuntura não colabora, né, do ponto de vista institucional, numa discussão que deveria vir desde Brasília, uma discussão que passaria pelo Congresso Nacional. A gente tem um pior Congresso que a gente poderia ter aí depois da ditadura militar, e um governo, como já foi citado aqui diversas vezes, que é completamente, né, contrário a qualquer alternativa de desenvolvimento, financiamento, manutenção, né, do trabalho dos jornalistas e do jornalismo no Brasil. Então, a nossa defesa hoje é muito nesse sentido. Só para citar um exemplo, Edgar, para finalizar,
A gente tem essas dúvidas, né? Modelo público de financiamento, os recursos públicos, além dessas coisas que eu citei relacionadas à taxação das plataformas, os governos iriam, de fato, contribuir com o fundo público? Se a gente pegar aí qualquer relatório, inclusive eu peguei um hoje, vou passar aqui para o Edgar depois, estava conversando com ele sobre isso, e pegar qualquer relatório tipo, né, de agências de publicidade, vocês vão ver, né, os principais financiadores, os principais anunciantes hoje dos veículos de comunicação, de todas as mídias, são órgãos públicos, né, são instâncias do município, do Estado ou da União. O Estado do Ceará, por exemplo, é o 9º maior anunciante, né, em veículos de comunicação, mais de 60 milhões no ano de 2019, segundo esse relatório, e 43% desses mais de 60 milhões foram aplicados no jornalismo impresso, gente. Então, a gente discute que tem essas problemáticas todas, há dificuldade de financiamento, há uma crise do modelo de negócio, a economia puxa para baixo o jornalismo, é caro comprar, importar papel, né, para fazer o jornalismo impresso, mas, como o próprio relatório também da FIGE coloca, hoje os governos, inclusive, têm criado projetos, né, que, nesse momento, estão dando sustentação, sobretudo aos veículos regionais locais. Tem esse exemplo da publicidade direta institucional, mas se eu abrir aqui o Diário Oficial ao longo do ano de 2020, eu vou observar que as fundações que são vinculadas aos grupos econômicos, aos grupos jornalísticos aqui do Estado, todas elas receberam entre 1.000 milhão a 2 milhões aí no ano passado, de pelo menos um projeto. Então, a gente tem, né, alternativas de financiamento, só precisa discutir, né, e ter mais transparência. Eu acho que, para finalizar mesmo, eu acho que falta transparência às empresas de comunicação nesse sentido, de dizer, olha, tem essa problemática aqui, a gente tem que discutir com a sociedade, ser mais transparente, inclusive, no modelo que ela é financiada, inclusive para justificar o fim de um segmento, como é o segmento impresso. Eu acho, Rafa, que inclusive essa discussão sobre o modelo público de financiamento, né, rende uma discussão específica. Né, que a gente pode até agendar aí, né, para um próximo debate. Porque é uma discussão. Eu queria retomar novamente a questão do impresso. E a gente fala, em termos digitais, do jornalismo online, a gente fala muito na questão dos acessos exclusivos, né, e tal. Pegar, né, começando pelo Walter, depois, né, do leitor do jornalismo impresso diário hoje. Qual é esse perfil? Né? Ou seja, quem é que acessa exclusivamente o material impresso? E o que seria basicamente, né, duas dimensões da questão. Né? Primeiro, qual é o perfil do leitor, né, do jornal impresso, né, para esse leitor para ele continuar assíduo e também oferecendo uma certa percepção que o leitor do impresso hoje seria mais o leitor velha guarda, né? Uma faixa etária, né, já aí que estava acostumada com o impresso e tal e tal. Por isso, a minha curiosidade em tentar saber qual é o perfil desse leitor, né, que acessa exclusivamente o impresso. Walter. O microfone está desligado, Walter. É porque tem uma cachorrada aqui na lado e eu estava perturbando muito. Bom, eu acho que eu entendi a parte final, destravou mais e ficou mais claro que você quer saber do perfil, né? Antes, deixa eu fazer uma correção, porque você sabe que a gente é de humanas e tem dificuldade. Se deu a informação correta inicialmente, que eu acabei corrigindo para errar. Realmente, o jornal fez 93 anos, né? Agora em 7 de janeiro, né? 1928, então,
Nós estamos mais perto do centenário do que eu disse. Nós estamos há 7 anos só, dos 100 anos. Olha, eu não trouxe esse dado claro aqui para apresentar um perfil. Eu vou fazer como você, eu vou traçar o que eu imagino que seja. Assim, evidentemente, nós temos, por isso que eu digo que nós temos uma geração que vai dar conta, vai garantir essa transição, como eu disse, do impresso, porque você tem a geração mais nova, por exemplo, eu tenho 2 filhos que eu nunca vi eles, e inclusive é formado em comunicação, eu nunca vi abrindo um jornal e recebe jornal em casa desde quando eram pequenas, e nunca abriram um jornal na minha frente, né? Então, assim, você tem uma geração que aí tem, inclusive, hoje até faz parte do discurso ambiental, né? Que não ter jornal impresso é bom, porque ajuda a não derrubar árvores lá não sei onde, aqui, acolá e tal, etc. Então, assim, evidentemente, quem sustenta ainda a ideia do impresso nesse momento são basicamente leitores tradicionais, parte dele, né? O jornal até outro dia tem o assinante número 1, né? Aquela coisa todinha. Então, é basicamente com esse perfil. Agora, isso não significa dizer, eu entendo, que a turma mais nova, a geração mais nova, seja um grupo perdido para essa perspectiva. Como eu disse, retomando um pouco o que a gente conversou inicialmente, eu acho que a gente tem que encontrar qual é o papel, definir, encontrar e trabalhar com mais estratégia, eu entendo, o que cabe dentro dessa confusão que a gente tem hoje na forma de comunicação, sem perder a presença nessas novas plataformas, o que o Rafael disse aí, por exemplo, sobre Instagram, e eu não sou absolutamente de rede social, mas o que a gente tem hoje de pessoas que cavam a matéria vai sair e pedem, só, dá para botar no Instagram do jornal e tal, quer dizer, faz mais questão que o que vai sair saia no Instagram para ter essa repercussão que o Rafael disse que tem nos grupos de família. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, porque a gente vai... Agora, esse mesmo leitor pode sim ser... Só tem que entender qual é o papel, como eu disse, que não é quando o Jornal O Povo circulou com o número 1, nem com o número 100, nem com o número 1000. Então, é um novo papel. Esse papel, inclusive, é uma das discussões que se faz, certamente a discussão dentro da redação da Folha, como a Juliana disse aí, essa questão é fundamental você ter hoje uma estratégia muito clara com relação a essa questão da curadoria, que é, evidentemente, o que vai para dentro. Você imaginar que uma pessoa, depois do volume de ser bombardeado por informação ao longo do dia, vai se sentir atraída amanhã, por botar a mão no bolso e comprar um jornal na banca, ou se sentir atraída a fazer uma assinatura de jornal, por exemplo, de um jornal no dia seguinte, que tem alguma coisa que lhe atraia, que lhe seja atraente, é uma coisa muito... Por enquanto, a gente tem, de fato, esse perfil de leitor, que é o perfil tradicional daquela pessoa, como é o meu caso, que gosta do cheiro do jornal, que para a informação ser absorvida tem que passar a página manualmente, de uma página para outra, para poder, dentro do processo de absorção da leitura. Então, a gente tem essa geração. Agora, esse grupo que está chegando, ele pode ser atraído, agora ele tem que ser trabalhado numa perspectiva nova, e esse é o desafio que está posto, como eu disse, quando essa confusão melhorar um pouco o cenário, eu acho que a gente vai ter estabelecidas, né? E aí nós vamos ter que criar, e precisaremos criar uma nova geração de leitores, que terá que ser construída com esses elementos novos, e nessa linha complementar, como é que você utiliza o Instagram como seu aliado, como é que você usa o Facebook, como é que também essas plataformas começam a ajudar a gerar, que hoje eles não fazem, né? Só fazem realmente explorar esses conteúdos, né? Como é que esse conjunto de coisas se complementam para ir ajudando o outro, e dentro desse contexto, ter os jornais lá de 100 anos, de 100 e tantos anos, que vêm cumprindo seu papel durante o tempo. Eu acho que vão continuar tendo essa perspectiva. A única coisa que eu acho importante, para concluir aqui essa minha participação, é o seguinte: eu acho que os jornais tradicionais, e aí no caso do Povo e da Folha casa bem, é o seguinte: o que o jornal precisa, sendo novo ou sendo velho hoje, é ter capacidade de abertura, né, para lidar com esse leitor novo, que é um leitor muito mais participativo. É um leitor que, evidentemente,
como foi dito aqui, a pessoa que não sei o que, abre um canal no YouTube e vai lá dizer o que quiser para quem quiser e com toda a liberdade que ele acha que tem. Então, os jornais precisam ter isso. E aí, o jornal O Povo, na mesma linha da Folha, tem lá seu ombudsman, tem lá seu conselho de leitores, tem lá suas instâncias em que as pessoas são chamadas a participar, e eu acho que isso é um elemento fundamental dentro desse contexto de quem está tentando olhar, de quem está tentando entender como é que as coisas funcionam hoje, mas muito mais para quem está tentando olhar para frente e ter essa perspectiva que eu acho que os jornais têm, inclusive os impressos, de ainda contribuírem muito com o processo de informação. O Edgar me avisou aqui também que deu probleminha na conexão dele novamente. Mas, Juliana, na mesma linha que o Guapo estava comentando, como é que está a situação também da Folha, né? A respeito do impacto do impresso, do impacto do digital? Opa. Tá voltando. A gente, inclusive, tem que fazer um debate de jornalismo digital, consumo digital, mas cadê a banda larga? É muito estressante isso, cara. Na sociedade, né, gente? A gente tem uma dificuldade muito grande de acesso e consumo também nesse universo. É muito estressante. Juliana, nos escuta? Voltei. Oi, Juliana? Voltou? Pronto. Não, era na mesma linha, o Edgar também caiu. Eu queria falar, a Maria falou uma coisa interessante, não... Voltei. Pronto. Pode iniciar, Juliana. Ana me falou uma coisa interessante sobre formas de financiamento, vocês estavam colocando aqui, realmente existem iniciativas de financiar séries de reportagens, em âmbitos pequenos, menores, mas nacionais também, a Folha já fez parcerias assim. Acho que é importante pensar nunca uma coisa oposta ou inimiga, de forma nenhuma o que vai ao impresso, ao contrário, na ideia de quanto mais formas de financiar esse produto caro que é jornalístico, porque atrás dele tem gente, tem salários dos profissionais muito qualificados, então custa fazer notícia. Então, todas as formas possíveis que se encontrar. Quando a gente fala, a Folha bate muito na tecla de assinante, ela não tendo que, então, vamos deixar de lado os nossos grandes anunciantes. Ao contrário, a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo agora. Todas as formas possíveis. O podcast que o Rafael citou, essa maravilha que a gente descobriu recentemente também, o Café da Manhã da Folha no Spotify, um sucesso absoluto e uma felicidade da gente de ouvir que, nossa, tenho 15 anos, adoro ver as notícias de vocês. A gente fala, nossa, para o Jornal Centenário é incrível ver isso. E depois do sucesso do Café da Manhã, a gente criou já vários, e estamos inventando o que mais é possível fazer. A ideia é pegar tudo que é possível mesmo. Então, sim, tratar bem os nossos anunciantes e tentar trazer eles do papel, inclusive, para as outras formas, porque as marcas elas querem também entrar na rede social e não sabem como. Então, a gente produz seminários, transmite no Instagram, ou seja, parcerias, aí já tem tanto o formato publicitário mesmo, que não tem nada a ver com a reconhecimento, que é o Estúdio Folha, como seminários de debates de ideias mesmo. O mercado farmacêutico quer debater um assunto, pandemia, como é que fica de medicamentos, e aí a gente trata com o nível de seriedade editorial que a Folha tem, um debate sobre medicamentos, que pode vir a ter anúncios patrocinados por uma empresa. É mais uma forma de colocar um anúncio aí no formato digital. Eu acho que existe um jeito, aquela parceria win-win, dá para criar várias formas de financiamento. Algumas, como a Ariana colocou, realmente duvidosas às vezes, mas o jeito é testar. E o próprio leitor ir peneirando isso, filtrando como é que isso vai dar certo. Mas eu acho que o mundo digital só vem a ajudar a sobreviver cada vez mais o querido papel, né? Então, todas as estratégias que puderem ser feitas
podcasts, seminários, mais assinantes, newsletter, que o jornal é bem obcecado por isso, outros grupos, trazer cada vez mais o anunciante de papel novos, os velhos, trazê-los de volta, enfim, toda forma que for possível é bem-vinda, porque é muito caro fazer jornalismo, muito. Tem que pagar o salário de todos aqueles ficados que estão há anos na casa. Então, como financiar isso, né? Acho que não tem muito como fugir desse tipo de discurso. A receita do jornal é o que vai fazer ele viver muitos anos, né? Eu tive umas falhas Edgar? aqui de transmissão, não sei se eu cortei completamente o assunto, mas enfim. Não, deu mais. Depois que você começou a falar, isso a gente escutou direitinho. Você quer retomar, Edgar, o ponto que você ia introduzir no momento que caiu? Estou por aqui, Rafa. Não, era exatamente tentar ver com a Juliana. Não sei, eu perdi parte da fala dela, não sei se ela comentou, né? Exatamente quais são as estratégias da Folha, né, para trazer esse leitor impresso. E aqui minha preocupação é com o impresso, né? Ou seja, existem estratégias definidas, pensando, primeiro, se a Folha tem esse perfil definido de qual é o leitor do impresso, né, da Folha impressa, se vocês têm esse perfil, né, e como é que vocês, quais as estratégias pensadas para renovar para o leitor do impresso. Porque, não, então eu vou repetir o leitor do impresso. impresso. Para pensar no impresso, a gente pensa no digital. Eu sei que a proposta da palestra para falar de impresso, mas para a sobrevivência do impresso é 1, 2, 3 o digital. É toda receita que o digital trazer impresso. O que é tradição da Folha no impresso são as grandes discussões, grandes temas, grandes reportagens especiais que a Folha tem um pioneirismo gráfico, inclusive, visual, o fotojornalismo da Folha e toda infografia foi bastante pioneiro, os primeiros a implantar a fotografia colorida, essa questão gráfica mais atraente para o leitor nos anos 90, é o que isso criou a marca do jornal. O jornal tenta manter esse protagonismo e expandir eles de toda forma possível, do papel para as outras digitais. A gente quem permite que todas as outras formas de consciência, como que eu coloquei, que uma pessoa de 15 anos entende que tudo se retroalimenta. A gente espera que essa pessoa de 15 anos que gostou da Folha do podcast vai abrir o papel em algum momento. Abrindo pelo iPad dela, mesmo. A gente aqui é um produto só, o jornal sempre fala, de várias plataformas. No jornais, eu acho que não exclui. A gente tem os grandes anunciantes, que são, às vezes, governos, prefeitos, e não exclui todas as outras formas de tentar atrair individualmente ou de grupos leitores para o assinante, papel e digital. Ter esse tipo de diversificação traz independência editorial, traz liberdade para poder falar o que você quer, tendo capacidade financeira para isso, porque não entre crise fora aí do que significa. Não tem muito, parece discurso, enfim, mas pensar em diversas formas possíveis de trazer receita de todos os produtos ajuda o papel sempre. Pensar sempre no leitor de papel, a gente tenta trazer um produto final, tanto o site quanto o papel. A gente está pensando num leitor só, não importa como ele vai consumir. Edgar, eu sei que o tema é bem específico impresso, mas o jornal bate bastante nessa tecla. Vocês falaram que repensar no digital só traz boas iniciativas para todas as plataformas que um veículo de comunicação queira criar. Uhum. Tá, vamos tentando encaminhar, né, o final da nossa discussão, né, do nosso diálogo, já deu 8 horas aí, e aí eu queria aproveitar as considerações que o Anderson fez, né, aqui no chat, né, que o Gerson também. Vou tentar, de forma indireta,
Gerson e Anderson, trazer a discussão que vocês colocaram, tá certo? Para uma última colocação, para vocês já fazerem as considerações finais, né, ou considerações derradeiras, né? E eu fico pensando o seguinte, a gente observa algumas crianças hoje, né, de 3, 4, 5 anos, né, que quando chegam perto de uma televisão, né, no aparelho de televisão, elas passam, né, o dedo na tela, né, querendo deslocar a tela, né, da televisão como se fosse a tela, né, do celular. O meu é J1, eu não sei nem se pode ser considerado um smartphone, mas está aqui. Aí eu queria trazer exatamente essa dimensão. A gente está dentro de uma ambientação, dentro do contexto, né, de multitela, né, de telas que se deslocam, né, de informações que se deslocam, né? Como é que fica a percepção, né, em relação a uma informação que vem no impresso, né? Ou seja, que tem um espaço físico delimitado que só cabem tantas informações, não cabem mais, que não é dinâmica, que é fixa, né? Se a gente trouxer aí a discussão que o Rafa colocou, né, da modernidade líquida, né? Ou seja, a informação do impresso, ela não escorre entre as nossas mãos, porque não tem como escorrer, né? As telas escorrem, o impresso não escorre, né? Você não tem como selecionar outra informação. É aquela informação que está ali, que está posta e pronto. Ou você compra ou você não compra. Como é que vocês pensam isso, essa dinâmica do tempo e espaço da sociedade, né? Essa correria louca que a gente está incorporando, né? Com essa dinâmica do impresso, né? Que tem 24 horas, né? Para circular, né? Aquela coisa. Como é que vocês pensam isso? É possível a conciliação, né? Entre essa dinâmica do impresso e a dinâmica da sociedade, né, uma dinâmica multitela, líquida, tempo e espaço corrido e coisa mais. E aí, Mariana? Eita, eu fui jogada na fogueira. Então, eu acredito que é isso, né? Assim, o que a gente está discutindo aqui não é uma oposição, né? Não é o fim, a morte do impresso e o digital salvando o jornalismo, não é isso, assim. Quanto mais eu me aproximo desses estudos e quanto mais eu ouço as pessoas que trabalham falando, os profissionais que estão aí dentro das empresas falando, e quanto mais eu também vivo enquanto empregada, né, do jornalismo, quanto mais a gente se informa, eu acho que está muito claro que existe aí uma coexistência, né, como Juliana falou também, é uma coexistência desses formatos. E aí, Edgar, existe também um outro lado. Eu falo agora enquanto uma geração que vivenciou o analógico e está em transição para o digital. Assim, eu acho que talvez eu seja uma geração do meio, né? Assim, a gente viu mudanças muito rápidas. Eu fiz prova em mimeógrafo. Eu não trabalhei numa redação de jornal com máquina de escrever, mas eu fiz prova em mimeógrafo, né? Que eu acho que muita gente talvez nem conheça, enfim. Mas é isso, assim, mudou muito rápido, está mudando muito rápido, né? TikTok é uma coisa que, por exemplo, para mim me parece já muito jovem, de uma outra geração, já é uma linguagem que eu tenho dificuldade, às vezes, de entender. Enquanto comunicadora, eu fico me interessando por entender essas linguagens que existem, mas é muito rápido, né? O consumidor hoje, sei lá, minha sobrinha de 16 anos é uma consumidora de notícia e de informação completamente diferente do que eu sou, que vai ser completamente diferente do que meu pai era, que vai ser completamente, né? Enfim, as coisas mudaram muito rápido, as plataformas mudaram muito rápido, e a gente, enquanto jornalista, fica correndo atrás de se atualizar nisso, né? Mas existe também um outro lado, que aí você falou da lentidão do impresso, e aí existe também um outro lado na sociedade hoje que, enfim,
que talvez tenha um impacto aí importante, que é assim, existem pessoas procurando também outras formas, sabe? De vida até, né? Enfim, existem movimentos de pessoas um pouco saindo desse grande zoom, né? Desse grande ruído, às vezes, que são as redes sociais. Então, enquanto existe esse boom de informações, e principalmente agora na pandemia, eu acho que muita gente, né, desenho de artigos, enfim, de publicações abordaram justamente esse cansaço também, né, das telas. Enquanto a gente tem esse lado que você falou, com baixa propriedade, também existe um outro lado. Então, eu acho que existem caminhos a percorrer aí para o impresso, sabe? E eu acredito também que é um pouco da reflexão talvez o conteúdo não seja mais aquele. Eu trabalhei, né, em jornais já impressos, e aquilo da gente fechar o jornal, né, com a informação do dia anterior, né, aquela cobertura factual, né, o jornal diário, né, a abrangência, enfim, eu acho que também é uma discussão do impresso também passa por isso, né? Assim, pelo foco da cobertura, por como essa cobertura vai se dar. É interessante ter uma pessoa de opinião que é reconhecida pela comunidade ali, um escritor, uma pessoa que vai trazer uma coluna ali com uma informação interessante, não só notinhas na coluna, mas com uma opinião interessante que o leitor vai querer comprar ali. É interessante aproximar mais. Alguém falou nos comentários aqui da live sobre proximidade com as comunidades, né, trazer o leitor para dentro, sabe, as questões ali, né, do leitor se ver ali mais, quais são os formatos, a periodicidade, né, a circulação que é mais interessante, rentável, que tem mais aderência dos leitores, enfim, eu acho que passa também um pouco por essa reflexão que está sendo feita pelas empresas, pelos projetos de jornalismo no Brasil. Por isso, assim, eu acredito que é isso, não é que não tem espaço, eu acho que espaço existe. Eu acho que talvez a discussão seja essa. Quais são os formatos, quais são os modelos, qual é o conteúdo, enfim, diversidade, trazer temáticas. A Folha fez algumas discussões interessantes sobre o futuro do jornalismo, inclusive no podcast, aí, que fala um pouco dessa questão da diversidade. A diversidade regional também, eu acho que tem que ser debatida urgentemente na cobertura, sabe, jornalística no Brasil. A gente hoje já é normal a gente ter debate sobre diversidade, falando de gênero, falando de questões de raça. A gente precisa também debater uma diversidade regional na cobertura jornalística, para que a gente tenha uma visão do Brasil mais condizente com o que o Brasil é, né? Que não é apenas o centro sudeste, sul, Brasília, não é uma cobertura mais que traga essa diversidade regional, que traga as comunidades, que traga o leitor para dentro, que traga, enfim, essas vozes que discutem diversidade racial, de gênero. Eu acho que tem caminho. Okay. Paulo Rio, né? Da minha equipe, briga constante do Brasil nacional para o Brasil. Walter, vamos lá. Então, é possível conciliar essa dinâmica, né, do jornalismo impresso diário com a dinâmica que a gente está incorporando à sociedade? Aí eu dou um aspecto, né? Por exemplo, as bancas de jornais estão sumindo também. Antes era um ponto de encontro, né? Seriam as bancas, né, os jornaleiros e tal, e as bancas estão sumindo. Isso seria um indicador muito forte da decadência do impresso? Nenhuma das perguntas que você fez ao longo desse debate tem resposta fácil, né? Assim, a gente está, de fato, a gente tem um ponto de partida como partida. É uma crise que ela é séria. Agora, caminhos há. Evidentemente, o caminho não é
se a gente imaginar o jornal impresso que tinha até um ano atrás, até 10 anos atrás, evidentemente não é aquilo que a gente tá discutindo como caminho para o impresso. Ninguém compra um jornal hoje na banca, onde quer que seja, para saber qual foi o resultado do jogo de ontem, como se um tempo se fazia. Ou para saber na política qual foi a decisão da Câmara de ontem sobre o deputado Daniel Silveira. Agora, compra-se querendo que o jornal tenha algum conteúdo sobre aquilo. Que conteúdo é esse? Esse é o desafio que está colocado para a gente, e é mais ou menos essa dinâmica que está sendo estabelecida, eu diria que nas redações do Brasil todo, inclusive, principalmente nas que têm que conciliar isso. O trabalho do jornalismo factual, do que está acontecendo, do que você tem que ir noticiando e até repercutindo e discutindo alguma coisa, e o que você, ao final do dia, vai sentar aquele grupo e dizer, bom, do que sai hoje, o que é que interessa, o que é que interessará ao leitor amanhã e de que forma, né? Não é só colocar informação, é que informação eu vou colocar sobre aquilo. E tem outra decisão, que é o seguinte, o que é que, mesmo que não seja acrescentando nada, mas que a gente tem que oferecer ao leitor, inclusive aí já é o outro lado da responsabilidade jornalística, porque é de importância dele, mesmo que não interesse, mesmo que ele ache que não seja de interesse dele. Então, eu acho que tem um caminho, esse caminho é trabalhoso, né? É uma coisa, está sendo trabalhoso para a maioria das gerações, tem sido com muita dor que está sendo feito, tem sido com muita dor mais para outras pessoas, e eu me incluo entre elas, que sou de outra geração. Quando a gente eu participei de milhões de planejamentos de cobertura de eleição, e ano passado, quando a gente, mais ou menos nessa época, no começo do ano, começou a projetar a cobertura da eleição de 2020, a gente tinha um problema, e não tinha nem pandemia na época, né? Mas é porque a gente tinha um problema seguinte, olha, vamos fazer a nossa... Agora a gente tem que colocar aqui como é que a gente vai dar as informações no Twitter, como é que a gente vai dar no Instagram, como foi dito aqui, como é que a gente vai usar o YouTube, enfim, todas assim, que são coisas... A grande questão que está colocada, e aí insere dentro disso o papel que você deve destinar ao impresso, é como é que você faz isso, como a Juliana diz aí, conciliando. Não há competição, é complementar o papel de cada um. E como é que você, nessa linha complementar, como é que você faz uma coisa lá no Instagram, para aquele leitor do Instagram, de forma que você, inclusive, consiga, de repente, atrair esse leitor para ele se transformar num leitor de impresso daqui a pouco, né? Então, assim, é uma coisa que é um desafio que está posto, está encaminhado, estão as redações do Brasil e do mundo todo trabalhando nisso, alguns desistindo e saindo do impresso, e outros batalhando, lutando e encontrando caminhos, e eu acho que apontando caminhos que podem ser... Então, muito embora seja esse meio, como você disse, frio, que você não, a informação que você não muda, mas se você tem um contexto, se você tem um guarda-chuva, onde fique claro para a pessoa que aquela atualização daquela informação vai estar lá no Povo Mais, que é a continuação do povo, no Povo Menos, mas o povo tradicional, o povo impresso, eu acho que essas coisas caminham, e o novo leitor, esse novo leitor, como foi dito, essa geração, eu acho que ela tem compreensão disso, tem compreensão dessa. Tanto tem, como eu disse, que na cobertura da eleição do ano passado, várias situações, as pessoas eram leitoras do Povo, ou eram fontes, que já pediam para aquela informação ser dada também no Instagram do Povo, né? Então, assim, é só a gente entender como é que esses novos instrumentos, eles podem servir, eles podem agregar, como disse, os números do Povo, que até outro dia a gente contava em dezenas de milhares, não sei o que e tal, hoje tem número de milhão, né? Quando você vai ver o dado de acesso lá, os acessos são contados em milhões. Então, tem muita gente lendo, tem muita gente acompanhando. A grande questão que volta ao começo do debate é como é que dentro disso aí o modelo de negócio se adequa para poder isso virar dinheiro, que hoje realmente é uma equação que não se consegue ter. Mas o alcance do que a gente faz, por isso que eu digo que o jornalismo está muito vivo, né? O alcance do que se faz é muito maior do que já se conseguiu, inclusive nos tempos áureos do jornal impresso. E aí, essa questão das bancas, porque tem as coisas também, né? A gente não, por exemplo, está se descobrindo agora que o vinil, que tem andado como outro, está vendendo muito, está voltando o vinil. Pode ser por modinho, pode ser como disse a Mariana, porque as pessoas também buscam, né, algumas... como eu disse, o impresso, ele tem uma força documental e histórica que possivelmente é percebida por muitas pessoas, e isso também é um elemento a se considerar nesse contexto todo. Agora, a gente tem um problema diante de nós, e
acho que as redações, como eu disse, todas as redações estão debruçadas sobre encontrar soluções que, inclusive, localizem o papel que, para mim, continua fundamental do impresso dentro desse contexto. Uhum. Juliana, dentro desse ciclo, né, de produção e consumo da informação do impresso, né, se a gente pegar aí em torno de 24 horas, a gente poderia pensar que talvez o conteúdo poderia se direcionar mais para o jornalismo opinativo do que simplesmente para o jornalismo informativo, né, que ainda é uma característica, né, do jornalismo impresso diário, né, uma aposta maior em articulistas, no jornalismo opinativo, como forma de aprofundar a discussão, né, para além do factual, seria uma tendência, seria uma possibilidade? Juliana, eu acho que travou a Juliana. Quer dizer, a imagem da Juliana, né? Conexão, tipo, ela deve estar falando, tá saindo só um ruído. Tem espaço para tudo. Juliana, começa de novo, por favor, que a gente não que travou aí tua conexão. Tá complicado. Vamos lá, vou repetir. Vou começar. Bora, ok. Uhum. Acho que há espaço para tudo. Como a Folha, como o Povo, como o Jornal do Comércio Pernambuco, Zero Hora com a sua tradição. Tá dando para ir agora? Tá sim. Que conseguem atuagens. Uma das marcas da Folha foi sempre ter alguns colunistas históricos, são os nomes que, assim, Hélio Gaspi, são nomes que são associados à ideia do jornal. E o jornal usa o meio, um dos novos nomes, Tiago Amparo, seguindo aí a tendência de novas vozes opinativas que a sociedade tem reverberado. Então, do jornal, de se atualizar com as vozes que fizeram a história dele, sim, e também com as novas. Então, tem espaço para esse jornalismo opinativo, de pessoas que são de cada um da sua área. E, fora isso, o jornalismo de apuração, jornalismo comum mesmo, reportagens, essas que vão ser publicadas no site ou no papel. Como que uma entrada bem feita pode trazer leitores, né? Num stories, Instagram, dependendo da forma como você faz atrativo aquela chamadinha do stories, aquela pessoa jovem que nunca pegou no papel vai dada contextualizada de um assunto árido, talvez um assunto do passado. A entrada dela foi o stories do Instagram. Então, assim, sem preconceito nenhum com tudo. Com Reels, com Twitter, com notícia, vai para os bons colunistas antigos e para os novos que estão entrando, que estão trazendo oxigênio e vida para o debate. Acho que há espaço para tudo, precisa estar atento. Eu acho que agora travou. Opa. Travou de novo, né? Porque é boa parte do nosso leitor, da nossa receita. E esperamos de tudo, o papel do jornalismo também. Né? Uhum. Ok. Rafa, então vamos finalizar essa discussão aqui com você. Colocar o seguinte, né? Dentro dessa dinâmica
né, de reinserção ou de reacomodação do impresso, né? Quais são os desafios que ficam para os profissionais, né? E esses desafios, de uma maneira ou de outra, vão repercutir também no processo formativo desses profissionais. Eu não sei se foi você que me falou, que você comentou comigo, que os estagiários, por exemplo, que saem dos cursos de graduação, né, têm uma preferência específica em estagiar, né, nos veículos impressos, né? Então, como é que fica, né, esse processo de formação também dos futuros profissionais, né, sabendo que você pode, de repente, ir localmente, por exemplo, a gente tem essa situação, né, da diminuição, né, da colocação desses estagiários e futuros profissionais em redações de impresso, né, quais são os desafios que ficam também no processo formativo? Eu acho que, num primeiro momento, é realmente diminuir, né, a quantidade de pessoas que vão ter essa experiência. Então, a gente tem aí uma mudança de paradigma na formação do jornalista, né? Muitas gerações iniciaram o seu processo formativo na própria profissão por meio do impresso. A gente tem, inclusive, esse movimento como principal, né, da trajetória de boa parte dos nossos colegas, inclusive quem depois rumou para outros veículos, como televisão, ou mesmo acabou na assessoria de comunicação, na assessoria de imprensa, na comunicação corporativa, nos concursos públicos aí, das várias áreas que cobrem jornalismo. Então, a primeira grande mudança é essa, que muito embora a gente saiba que tem esse dado, né, do interesse do profissional que está ingressando no mercado de experimentar a redação, tem também a própria dificuldade dele conseguir se enquadrar lá dentro. Tanto é que, não foi eu que te perguntei essa questão, inclusive, mas tanto é que eu tenho observado, no acompanhamento que a gente tem feito mais fortemente com os estagiários, geralmente eles estão lotados nos portais, né, mesmo nos grupos, os grandes grupos de comunicação, a maior parte estão nos portais, inclusive fazendo essa atualização mais rápida, né, do Hard News diário. Então, tem essa característica no caso dos estagiários. O que a gente tem que avaliar, né, e aí é uma coisa que, muito provavelmente, os programas de pós-graduação vão ter que se dedicar mais fortemente a essa questão, né, qual o impacto disso na trajetória do profissional, né? Nós mudamos o perfil. Hoje em dia, a gente tem jornalista que ingressa no mercado de trabalho pela assessoria de comunicação e daqui a pouco acaba, né, fazendo jornalismo digital ou tá lá ou entra no meio da sua trajetória, no meio da sua jornada, né, num veículo de comunicação televisivo, por exemplo. Também tem essa característica. Para nós, em termos de organização dos trabalhadores do jornalismo, a crise do impresso, né, a diminuição de postos de trabalho no impresso também tem causado uma problemática muito grande, que é perder, né, esse jornalista tradicional, né, se a gente fosse pensar hoje na representação mais básica do jornalista, é aquele profissional que atua em jornal impresso. Então, a gente vem perdendo esse profissional que também tinha um perfil, né, o jornalista de impresso tinha um perfil muito mais integrado, né, às ações, por exemplo, sindicais e as próprias reivindicações trabalhistas. Então, se a gente for comparar, pelo menos a partir do caso do Ceará, historicamente, nós temos esse dado. Inclusive, hoje, né, se a gente ainda for pensar dessa forma, as mobilizações mais recentes que nós tivemos dos jornalistas em busca dos seus direitos mais básicos, elas partiram primeiro do impresso, depois elas alcançaram os demais espaços de trabalho. Então, do ponto de vista da organização dos trabalhadores do jornalismo, nós temos um impacto muito grande, e aí um decréscimo aí significativo, né, na qualidade da ação sindical do jornalista. E aí, o nosso desafio hoje é tentar ressignificar essas questões também. Como é que a gente vai se reorganizar num cenário em que, né, aquele ator que protagonizava essa ação, né, está deixando de existir, né? A gente pode dizer assim, com o fim do Diário do Nordeste, nós vamos perder, Edgar, 60% ou, sei lá, 65% a 70%
do número de trabalhadores que nós tínhamos lotados em um jornal impresso. Ele vai deixar de ser impresso, né, vai continuar existindo lá a marca Diário do Nordeste, mas a gente vai ter profissionais hoje vinculados, inclusive já estão vinculados, os que remanesceram desde 2018, ao CNPJ da TV Verdes Mares. Eles são funcionários do Sistema Verdes Mares, não são mais funcionários de uma redação de impresso. Então tem essa característica que a gente está ainda avaliando, né, observando esse processo de mudança. Uma outra problemática que tem a ver com essa questão da sua pergunta é o fato de que, se a gente hoje tem um número maior de profissionais que estão organizados em outras áreas, de alguma forma perde-se o impacto das discussões que são feitas também para a garantia das questões que eram relacionadas ao jornalismo impresso. Então, a gente tem hoje uma dinamicidade muito maior na televisão, no rádio, nas assessorias de imprensa, o que vem colaborando para que, de alguma forma, a atenção também da própria organização dos trabalhadores esteja dispersando para outras áreas. Uhum. Ok, então a gente vai encerrando aqui a nossa discussão, né? Eu queria agradecer a Rafael Mesquita, Mariana Correia, Walter Jorge, Juliana Quiz, né, que colaboraram com a gente, né, para dinamizar esse diálogo, esse debate. Queria agradecer ao público, né, também, que participou junto com a gente, que fez seus questionamentos. A gente tentou, na medida do possível, trazer essas discussões também para o debate, né, e quem sabe a gente agendar próximos debates aí para continuar discutindo, né, especificamente esse conjunto de crises no jornalismo, né, para além do jornalismo impresso, né, para a gente trazer a discussão e que possa colaborar. Gerson fez algumas críticas aqui, né, achou o debate sofrível, né, disse, não gostei do debate, sugiro melhorar na próxima live. Né? Gerson, faz o seguinte, contribui com a gente, manda teus comentários aí pelas redes sociais, né, por onde você assistiu pelo Facebook, manda para a gente teus comentários, para ver como é que a gente pode melhorar, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, boa noite, foram 2 horas de discussão, espero que vocês, além do Gerson, tenham gostado, né, do que a gente comentou por aqui, tá bom? Agradecido mais uma vez, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Trabalhar um pouquinho agora. Tchau, gente. Até mais. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agradecido, Tchau, gente. boa noite. Boa noite.